Meus queridos e amados irmãos, eu tenho nesta manhã uma alegria imensa, uma satisfação muito grande em ter esta oportunidade tão rica de estar com os irmãos, e eu quero manifestar a minha gratidão ao Senhor nosso Deus, em primeiro lugar, por esta oportunidade abençoada, pela vida, pela saúde, pelo privilégio, sobretudo o privilégio de poder compartilhar a santa palavra dele. Eu quero cumprimentar com muito carinho o pastor Levi, agradecer o convite que nos fez, convite muito honroso. Quero também cumprimentar com muito respeito e muito carinho o pastor Joel, e na pessoa dele quero também cumprimentar a todos os demais obreiros, cooperadores que auxiliam aqui no ministério da Igreja de Limeira, em especial cumprimentar os obreiros que estão sendo consagrados nesta manhã, são diáconos e presbíteros, não é isso? Também os irmãos, nossos companheiros que estão sendo recebidos, cumprimentá-los e também dar-lhes as boas-vindas, agradecer a Deus pela vossa vida, pelo empenho de todos vocês. Também cumprimento os familiares que eu sei que estão presentes, vieram prestigiar os irmãos que estão sendo consagrados nesta manhã. E eu gostaria, meus queridos, para nós ganharmos tempo, de compartilhar com os irmãos algo que o Senhor tem colocado no meu coração, e gostaria de convidá-los para a leitura de um texto que está na segunda carta do apóstolo Pedro. Gostaria de ler com os irmãos, capítulo 1, versículos 10 e 11. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versos 10 e 11, a gente vai certamente ler alguns outros textos ao longo da mensagem, mas vamos começar lendo estes dois versículos. Diz a palavra do Senhor: Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, pois fazendo isto, nunca jamais tropeçareis, e vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Meus amados, eu compreendo que esta é uma reunião, embora estendida a familiares e irmãos em geral da igreja, devido à finalidade especial de consagração de obreiros, mas eu compreendo que é uma manhã em que há necessidade de que tragamos da parte de Deus talvez alguma reflexão especificamente acerca do exercício de um serviço a Deus de um modo destacado, de um modo especial, especificamente voltado para os obreiros. No texto que nós lemos, o apóstolo Pedro fala de duas ideias que precisam ser esclarecidas antes de que nós prossigamos naquilo que o Senhor tem colocado em nosso coração. Pedro aconselha os seus ouvintes a fazerem firmes a sua vocação e eleição. Embora nós tenhamos uma primeira impressão de que a vocação se refira ao exercício de um ministério, os irmãos vão perceber que eu vou ao longo da mensagem falar muito em ministério, e entendam isso num sentido bastante amplo, não é? Eclesiasticamente, a gente fala em ministério só para evangelistas e pastores, mas quando eu falar aqui todas as vezes em ministério, eu estou falando de serviço a Deus, sejam diáconos, sejam presbíteros, sejam cooperadores, é num sentido amplo, de um trabalho específico na casa do Senhor. Pois bem, a gente tem a ideia de que vocação, os vocacionados seriam especificamente aqueles chamados para realizar um trabalho na casa do Senhor, diferentemente da membresia em si. E esta impressão que a gente tem,
a partir do texto que nós lemos, é mais ou menos certa. O termo vocação, aqui a tradução literal da palavra empregada no texto, que é a palavra grega klesis, é na verdade convite. E não se confunde com a palavra traduzida por eleição, que é eklogé, outra palavra, que significa seleção, escolha. Para simplificar e para resumir, se nós fôssemos traduzir ao pé da letra, e as versões mais atualizadas, há uma Bíblia traduzida para o português como a Bíblia A Mensagem, que eu particularmente gosto muito, de um autor chamado Eugene Peterson, já usa esses termos que eu vou mencionar a vocês. As versões mais atualizadas, que são mais exatas neste aspecto, se referem à vocação como convite e eleição como seleção, como escolha. Então isso nos quer dizer que, na verdade, Pedro está escrevendo a convidados e escolhidos. Este texto seria lido da seguinte forma: portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme o vosso convite e a vossa escolha. Pedro, melhor dizendo, está falando a dois grupos de pessoas. Pedro está falando a convidados e a escolhidos. Ok? Quem seriam os convidados? No capítulo 22 do Evangelho de Mateus, Jesus contou uma parábola em que ele menciona sobre um rei que planejou as bodas de seu filho e fez muitos convites a pessoas importantes, e estas pessoas não atenderam ao convite. Ele enviou servos mais de uma vez, avisando que a festa estava preparada, que o banquete estava pronto, e que os convidados importantes, renomados, pessoas de estirpe, poderiam vir à festa, mas os convidados não atenderam. Este rei, que é a imagem, obviamente, do Pai, manda então os seus servos dizendo o seguinte: olha, convidem a todos. No versículo 9 do capítulo 22 de Mateus, o rei dá a seguinte ordem: ide às encruzilhadas e convidai para as bodas a todos os que encontrardes. Esta é uma parábola do reino. Então, quem são os convidados? Quem são os convidados? Todos. Todos a quem encontrardes. Porém, foi o próprio Jesus quem disse que muitos foram chamados, muitos foram convidados. O evangelho do reino é destinado a toda a humanidade. Todo aquele que crer e for batizado será salvo. Porém, poucos são os, me ajudem, os escolhidos. Então Pedro falou a convidados, todos os que estão em encruzilhadas e em qualquer lugar. O evangelho do reino é destinado a toda a humanidade, porém, poucos são os escolhidos, os eleitos, a quem Pedro se dirige. E eu gostaria, nesta manhã, de falar aos escolhidos, porque eu compreendo que esta reunião, esta consagração, é uma reunião de escolha, é uma reunião em que um grupo de pessoas que foi tomado do grupo dos convidados, em quem o ministério da igreja reconheceu haver uma escolha da parte de Deus, este grupo foi separado, escolhido,
e consagrado para o serviço na casa do Senhor. Então, quando nós lemos a carta de Pedro, o texto que nós lemos nos faz entender que Pedro está aconselhando os escolhidos a fazerem cada vez mais firme a sua escolha. Fazer cada vez mais firme o seu ministério, fazer cada vez mais firme o seu serviço ao Senhor. E é justamente aqui que eu gostaria de meditar com os irmãos. Eu gostaria de buscar com vocês na palavra de Deus um modelo de firmeza ministerial. Um modelo de firmeza no serviço a Deus. Eu imagino que quando o apóstolo Pedro escreveu estas linhas, ele certamente tinha na sua mente, no seu coração, a bagagem de alguém que tinha passado por um treinamento de serviço, de liderança, um treinamento ministerial com nada menos do que o próprio Jesus Cristo. Eu imagino que quando ele fala aos seus leitores, façam firme a sua escolha, façam firme a sua eleição, façam firme o seu serviço a Deus, ele tinha em mente as experiências que ele havia tido com Jesus, tudo o que ele havia presenciado. Vocês sabem muito bem que Pedro fazia parte do círculo de amizade mais íntima de Jesus, os discípulos ali mais íntimos. Quem nunca ouviu falar na tríade, quem eram? Quem? Que estavam nos momentos mais íntimos de Jesus? Pedro, Tiago e João. Então era alguém que havia acompanhado de perto tudo o que Jesus havia enfrentado durante o treinamento daqueles que se tornaram os líderes da igreja primitiva. E eu fui procurar na palavra de Deus e buscar a orientação do Espírito Santo e tentar achar um modelo de firmeza, que é o nosso ideal. O primeiro alicerce deste modelo de firmeza no serviço a Deus, se você quiser anotar, anote aí. Compreender que servir a Deus no ministério, diaconato, presbitério, não é preocupar-se com posição de destaque. Não é preocupar-se com posição de destaque. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo no Evangelho de Marcos, capítulo de número 10. Eu fico à vontade porque o pastor Levi falou que pode falar, então. Capítulo de número 10, versículo 35 a 37. Deixa a sua Bíblia aberta nesse texto, a gente vai acompanhando alguma coisa aqui. Então se aproximaram dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo: Mestre, queremos que nos concedas o que te vamos pedir. E ele lhes perguntou: o que quereis que vos faça? Versículo 37. Eles responderam: concede-nos que na tua glória nos assentemos à tua direita, um à tua direita e o outro à tua esquerda. E que eles estavam pedindo a Jesus? Posição, status. O texto de Mateus fala que foi a mãe dos rapazes que fez esse pedido a Jesus, mas eles estavam juntos, segundo o texto de Mateus, eles acompanhavam a mãe e endossaram ali o pedido. Mas aí vem a resposta de Jesus no versículo 38. Não sabeis o que pedis. E isso me fez lembrar no capítulo 4, versículo 3 da carta de Tiago, em que ele diz: olha, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Tiago está falando do pedido feito por vaidade.
Então, é importante que nós compreendamos que servir ao Senhor não é se preocupar com posição de destaque. Talvez você esteja pensando, bom, mas eu nunca pediria ao Senhor para sentar à direita ou para sentar à esquerda. Veja só, a questão não é tão simples assim. Nenhum de nós tem essa ousadia de esperar ou pedir para sentar à direita ou à esquerda de Jesus, mas entenda a preocupação dos filhos de Zebedeu. Entenda a preocupação de Tiago e João. A preocupação deles era com um título. Hoje, embora nós não tenhamos assim a desfaçatez de pedir abertamente para sentar à direita ou à esquerda, às vezes a gente se preocupa assim com posição de um modo um pouco mais sutil, de um modo um pouco mais velado. Vocês estão sendo separados hoje a presbíteros, a diáconos, eu sei que eventualmente a pastores que estão nos escutando, mas não se preocupe se de hoje para diante, em algum lugar que você for e eventualmente você for apresentado, alguém se esqueça de dizer que você agora é diácono, ou alguém se esqueça de dizer que você agora é presbítero. Talvez você vá em algum evento e o seu nome esteja na programação, se na frente do teu nome não tiver lá o P, R, ponto, ou se não tiver P, B, ponto, não se preocupe com isso, não se preocupe com isso. João Batista era um homem assim, tremendo, né? As pessoas saíam ao deserto para vê-lo, e ele abordava os seus ouvintes, a sua igreja, vamos atualizar, né, o exemplo, ele abordava a sua igreja dizendo o seguinte: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura e tal e coisa, e lá pelas tantas ele fala assim: olha, não venham dizer que vocês são filhos de Abraão, porque até das pedras Deus pode suscitar filhos de Abraão. O que João estava falando contra os religiosos da época, que viviam vidas desregradas, e para justificar a vida que eles viviam, eles usavam o título: não, eu posso fazer o que eu quiser porque eu sou filho de Abraão. E o que João estava dizendo a eles é o seguinte: olha, a questão não é o título, não é você dizer que você é filho de Abraão, é você ter conteúdo. Não importa se você tem o título de filho de Abraão, você vive como um filho de Abraão. E eu quero trazer isto para nós esta manhã. A verdade é que não importa se eu tenho, ou se você tem, ou se alguém tem o título de pastor, de presbítero, de conferencista internacional, importa é ter o conteúdo. Pode me ajudar? Dá um glória a Deus. Eu sei que tem coisa que pega a gente assim, mas precisa ser falado. Não importa o título, importa o conteúdo. Você precisa ter o conteúdo do pastor, você precisa ter o conteúdo do diácono, você precisa ter o conteúdo do conferencista, seja lá o que for, é muito mais importante do que o título. Bendito seja o nome do Senhor. Veja que nos versículos que se seguem, Jesus deixa claro que no reino de Deus, o modelo, porque esta preocupação com o título, esta preocupação com a posição, é a imposição da autoridade pela posição, isso é alguma coisa própria do mundo. É na empresa que o gerente se impõe porque é gerente. É na política, é
na vida pública, que o fulano se impõe porque ele tem um cargo de autoridade. E Jesus dizendo, nos versículos que se seguem, do mesmo capítulo 10 de Marcos, Jesus diz aos discípulos, olha, os que são os governantes dos gentios, verso 42, deles se assenhoreiam e exercem autoridade sobre eles desta forma. E versículo 43, mas entre vocês não é assim. No reino de Deus, a posição de liderança, a posição de destaque, vem de um aspecto diferente. Aquele dentre vocês que quiser ser o maior, seja o menor. No reino de Deus, as posições são invertidas. Aqui não se impõe pela autoridade, aqui se impõe pelo serviço. A autoridade se conquista pelo serviço. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Bendito seja o nome do Senhor. É importante que isso seja dito, porque nós somos humanos, nós somos homens, e nós temos carne. E quem é que não gosta de tapinha nas costas? Quem é que não gosta de sentir-se numa posição de ascendência? Olha só, a essência da primeira tentação de Jesus, que Satanás lançou sobre Jesus, foi essa. Jesus foi levado ao deserto, cheio do Espírito, 40 dias sem alimentação, e foi tentado pelo diabo. A barriga ficou vazia, mas ele continuou cheio do Espírito. A barriga pode ficar vazia, o bolso pode ficar vazio, mas continue sempre cheio do Espírito, ok? Transforme essas pedras em pães. O que é isto? Use o poder. Use o cargo, ou use o título, não é o Messias? Não é o Filho de Deus? Usa o título seu de Filho de Deus para satisfazer a tua carne. É o mesmo que dizer a mim e a você nesta manhã, você não é diácono? Você não é presbítero? Você não é pastor? Ei, as pessoas precisam te respeitar, rapaz. Usa teu título, imponha respeito a quem está. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Quer autoridade, seja submisso a Deus. A autoridade no reino de Deus não é comandar as pessoas, não é manter as pessoas submissas. A autoridade no reino de Deus é inspirar aqueles que estão sob a tua liderança, é soprar o espírito de vida sobre a vida deles. Bendito seja o nome do Senhor. E olha só que interessante, só para concluir este primeiro aspecto. Olha o versículo 41, do mesmo capítulo 10 do Evangelho de Marcos. Olha o efeito que a procura de Tiago e João por posição teve. Quando os 10 ouviram isto, começaram a indignar-se contra Tiago e João. Sempre que a preocupação de alguém é a busca por posição, o resultado é este. O resultado é este, é divisão. Eu sei que eu não preciso falar muito, para que vocês já puxem na memória exemplos que vocês conheçam, de quantos prejuízos de divisão, de formação de facção, decorreram da busca exclusiva de alguém por posição. Eu acho que esse aqui é o primeiro episódio, eu acho que de divisão ministerial, de uma quase divisão que a gente tem na Bíblia Sagrada.
Quando os 10 ouviram o que Tiago e João estavam pedindo, logo se formou uma facção. E na carta a Tito, o apóstolo Paulo diz que o homem faccioso vive pecando, e por si mesmo já está condenado. Mas vamos para frente. Em segundo lugar, nós estamos falando de um modelo de firmeza. Nós aprendemos em primeiro lugar que quer ter firmeza no serviço a Deus, no teu presbitério, no teu ministério, no teu diaconato, não se preocupe em ser colocado numa posição de destaque. Primeiro aspecto. Segundo aspecto, não se perder a perspectiva do essencial. Não se perder a perspectiva do essencial. No Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo de número 10, a Bíblia nos relata que Jesus envia os seus discípulos, um grupo, na verdade, de discípulos que viajava com ele, não além dos 12 que depois se tornaram apóstolos. Jesus envia um grupo de 70 discípulos, divididos em grupos, e dá poder a eles para expulsarem demônios, curarem enfermos, e eles vão pelas aldeias e pela região, cumprindo a ordem do Senhor Jesus. E diz a palavra de Deus que eles retornam desta pequena jornada missionária, e muito alegres, e eles contando a Jesus: olha, até os demônios se nos submetem pela palavra do Senhor, pela autoridade que nos foi dada, no nome de Jesus. E muito alegres e muito empolgados. E Jesus dá uma resposta a eles que eu julgo que seja um dos aspectos mais profundos para se compreender qual é a real missão da igreja do Senhor, qual é a real missão de cada um de nós. Jesus disse a eles: olha, não se alegrem, porque os demônios se vos submetem, mas alegrai-vos, porque o vosso nome está escrito nos céus. O que Jesus estava dizendo a eles olha, é muito importante que vocês exerçam a autoridade que eu vos conferi. É importante que os sinais, que os milagres aconteçam, mas olha, muito mais importante do que isto, o essencial é que nomes sejam escritos nos céus. A igreja do Senhor Jesus Cristo foi constituída com a única finalidade de cumprir a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? De que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Preste atenção no que eu vou dizer. Nós precisamos querer mais a vontade de Deus do que o poder. Eu não estou dizendo que o poder de Deus é alguma coisa sem importância, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que a vontade de Deus é mais importante do que o poder pelo poder. E a vontade de Deus é salvação de almas. E a vontade de Deus é salvação de almas. Eu vou dar um exemplo bíblico que vocês todos vão compreender. A Bíblia conta a história, dentre outras, de um homem chamado Simão, que o negócio dele era poder para fazer milagres, para fazer sinais. No capítulo 8 do livro de Atos dos Apóstolos, a Bíblia nos conta que Filipe começou a pregar a palavra de Deus em Samaria, e as pessoas começaram a se batizar, e começaram a acontecer sinais, curas, e esse homem que era um mago, que já tinha conquistado fama na região, quando viu aquilo acontecendo, logo se aproximou de Filipe. Ele foi batizado em nome de Jesus Cristo, não batizado com o Espírito Santo, e ele foi batizado,
passou a andar com Filipe, via tudo o que estava acontecendo, curas, sinais miraculosos, e diz a Bíblia que Pedro e João foram enviados a Samaria, porque ouviram o que estava acontecendo ali, e logo que chegaram, começaram a impor as mãos sobre as pessoas, e elas começaram a ser batizadas com o Espírito Santo. E Simão, vendo tudo isso, abra lá sua Bíblia comigo, Atos capítulo de número 8, versículo 18, e Simão, vendo o que estava acontecendo, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos havia batismo com o Espírito Santo, foi e ofereceu dinheiro a Pedro. Olha, dá também esse poder a mim, para que eu imponha as mãos e o Espírito Santo batize essas pessoas. E qual foi a resposta do apóstolo? O que Simão queria? Ele queria o poder pelo poder. Ele queria o poder de realizar sinais, o poder de realizar milagres. E a resposta de Pedro foi: olha, o teu dinheiro seja contigo para a perdição, porque você pensou que o dom de Deus se alcança por dinheiro, e o dom gratuito de Deus é a salvação. Pedro diz para ele: olha, você não tem parte neste ministério, porque você não tem compromisso com a vontade de Deus, e a vontade de Deus é a salvação de almas. A vontade de Deus é a salvação de pecadores, é que o evangelho do reino penetre os corações, mais do que curar os corpos físicos, mais do que o poder pelo poder, o Senhor Deus quer salvar almas. A vontade de Deus é a salvação de almas. Essa é a essência pela qual nós estamos aqui. Este é o motivo pelo qual nós estamos exercendo um trabalho na casa do Senhor. É para isso que vocês estão sendo separados, para que almas se salvem pelo testemunho do evangelho que vocês darão. Tem uma perguntinha que alguém fez e eu achei assim bastante interessante. Se os cristãos descobrissem que o inferno tinha sido fechado, quantos escolheriam ter uma relação com Deus? Se os cristãos descobrissem que o inferno foi fechado, quantos escolheriam ter uma relação com Deus? Isso fala exatamente da essência da vida cristã, do porquê estamos aqui, do para que estamos aqui. Nós não estamos aqui por aquilo que Deus pode nos dar, nós estamos aqui por aquilo que Deus é. Nós não estamos aqui para fugir do inferno, nós estamos aqui porque nós escolhemos ter uma relação com Deus, porque nós escolhemos amar a Deus. Isto é vida cristã, isto é a essência da vida cristã. Se nós formos nos guiar exclusivamente por sinais, há um perigo aí, Mateus capítulo 24, versículo 24. Pois surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que se possível fora, enganariam até os escolhidos. Quem foi, segundo o próprio Jesus disse, o maior nascido de mulher? Quem? João Batista.
Quantos milagres João Batista realizou? Hã? João não realizou nenhum milagre. Mas o que João fez? Ele preparou o caminho do Senhor. Ele preparou o caminho do Senhor. É para isso que nós fomos chamados, para preparar o caminho do Senhor, para apontar o caminho do Senhor, para a salvação de almas. Não se preocupe, eu não estou dizendo que os milagres não virão, que os sinais não virão, os milagres virão, os sinais virão, não se preocupem, apenas entendam que eles não são o essencial é a salvação de almas. Bendito seja o nome do Senhor. Terceiro alicerce. E eu penso que este era para o apóstolo Pedro alguma coisa muito latente. E nesta manhã, o pastor Levi já até foi usado por Deus para falar sobre isso. Saber compreender e esperar o tempo de Deus. Saber compreender e esperar o tempo de Deus. Eu falo que isto provavelmente era para Pedro alguma coisa muito latente, muito intensa, porque nós estamos falando do discípulo que é qualificado normalmente como discípulo afoito. A primeira característica que se menciona de Pedro é esta: era o discípulo afoito. E a verdade é que a postura dele muitas vezes deixava entender que ele era um homem bastante sanguíneo. Quando os soldados, acompanhados por Judas, vieram prender a Jesus, ele foi logo sacando da espada e cortou a orelha do servo. Alguém lembra o nome dele? Malco. Cortou logo a orelha de Malco. E Jesus manda que ele guarde a espada. Jesus curou a orelha de Malco. Mas esse era Pedro. Quando Jesus começou a anunciar, e Jesus tem, à medida que o ministério de Jesus foi chegando no ápice, no momento da crucificação, Jesus foi, não sei se vocês já perceberam isso, mas a quantidade de milagres que Jesus realizava passou a diminuir, à medida que Jesus se aproxima do momento de sua morte, e ele passa a avisar aos seus discípulos o que vai acontecer. E certa vez, Jesus disse aos discípulos: olha, vocês todos se escandalizarão, ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Salvo engano, esse é um texto do profeta Zacarias, não é? Que Jesus cita. E Pedro diz: olha, ainda que todos se escandalizem, eu não, eu vou contigo até a morte. E foi, mas falou que ia. Esse era Pedro. Ele era precipitado no agir. Ele era o homem que sacava a espada e saía cortando a orelha. Ele era um homem que era precipitado no falar. E foi a duras penas que ele aprendeu a esperar no tempo do Senhor. Foi a duras penas que ele aprendeu a compreender e a esperar o tempo de Deus. E se nós quisermos termos firmeza no serviço a Deus, no cumprimento do nosso chamado, é preciso que nós tenhamos compreensão do tempo de Deus e saibamos esperar o tempo de Deus. É preciso compreender que há o tempo que a espada deve estar na bainha. Sabe o que é bainha? Onde se guarda a espada. Há um tempo em que a espada deve estar na bainha.
Não é que Deus não quer que você manuseie a espada. E vocês entendem, obviamente, a imagem da espada, né? O que é a espada? É o quê? Qual que é a espada que nós usamos? A palavra de Deus. É que muitas vezes há necessidade de se fortalecer o braço antes de sacar a espada. Entendeu? Há o tempo em que a espada deve estar guardada. Vai afiando a espada. Nunca deixe de ler a tua Bíblia. Nunca deixe de procurar e buscar conhecimento da palavra de Deus. Nunca deixe de pedir graça, nunca deixe de pedir unção. Mas peça a Deus, sobretudo, que Ele te dê prudência para sacar a espada na hora certa. Porque se você sacar a espada e o braço ainda não estiver muito fortalecido, você pode não suportar o peso da espada. Isso nos fala, na verdade, da autoridade de Deus na vida de cada um. Da autoridade de Deus na vida de cada um. Há alguns assuntos, há alguns temas que é o anjo da igreja quem tem autoridade para falar. É o anjo da igreja que tem o braço forte o suficiente para empunhar essa espada. Vocês entendem, compreendem isso? Saber compreender o tempo de Deus. Sabe o que acontece? Se você saca a espada antes do momento, ou se você começa a manejar a espada do jeito que você acha que tem que manejar, e o espírito do profeta está sujeito ao profeta. Então Deus me deu, então eu falo do jeito que eu achar que eu tenho que falar, na hora que eu achar que eu tenho que falar, e não importa quem está ouvindo ou quem deixa de ouvir. Calma lá. Porque senão o resultado, sabe qual vai ser? Orelha no chão. Orelha no chão. E orelha no chão é prejuízo. Orelha no chão é prejuízo. Houve necessidade de que Jesus tomasse a orelha de Malco e colocasse no lugar de novo. Porque Pedro sacou a espada no momento errado. Porque Pedro sacou a espada num momento inoportuno. Outra coisa, eu vou contigo até a morte, Senhor. Preste atenção, Pedro tinha este desejo, Pedro tinha este propósito, ele se imaginava fiel a Deus o suficiente para ir com Cristo até a morte, mas ele se precipitou em revelar um propósito, que na verdade era um propósito de Deus com ele, porque lá no final do Evangelho de João, capítulo 21, se não me engano, você vai ver Jesus Cristo, já depois de alguns acontecimentos sucederem, Jesus dizendo a Pedro, olha, você vai ser levado, e você vai ser levado por pessoas estranhas, e você vai ser cingido por pessoas que você não conhece. Jesus estava profetizando acerca da morte que Pedro iria ter, a morte com a qual ele iria glorificar ao Senhor. Mas, neste momento, ainda era muito prematuro para Pedro revelar o propósito de Deus com ele. Há segredos, propósitos, coisas que Deus te revela, que agora são para você e Ele apenas. Guarde no teu coração, espere o tempo de Deus, não revele os segredos de Deus contigo, para todos os que estão à tua volta, porque há um tempo que o segredo é teu com Ele, é um propósito de Deus contigo. Se Ele está colocando no teu coração um chamado, um desejo, uma chama, alguma coisa, vai guardando aí dentro, vai guardando aí dentro, vai cultivando aí dentro, porque vai chegar o tempo em que Pedro vai sacar a espada, vai chegar o tempo em que Pedro vai sacar a espada. Dia de Pentecostes, Atos capítulo de número 2, estavam todos reunidos, conforme a ordem de Jesus, o cenáculo, e línguas repartidas como que de fogo. Os estrangeiros que estavam em volta ali ficaram atônitos,
o que estava acontecendo, e lá uns tantos começaram a zombar. Olha, isso aí é embriaguez. Estes homens estão embriagados. Aí Pedro sacou a espada. Diz a palavra de Deus que Pedro pôs-se em pé, levantou a sua voz, sacou a espada e disse: olha, isso aqui não é brincadeira, estes homens não estão embriagados, isto aqui é o poder de Deus, isto aqui é o cumprimento da promessa. E Pedro começou a anunciar o evangelho como ele nunca havia anunciado antes. Pedro começou a manejar a espada como ele nunca havia manejado antes, porque aí sim havia chegado o tempo de sacar a espada. Agora sim havia chegado o momento de sacar a espada, porque Pedro já tinha se encontrado com o Jesus ressurreto. Pedro já havia sido cheio do Espírito Santo, e o tempo de usar a espada havia chegado. E quando a espada é utilizada no tempo de Deus, o resultado não foram orelhas no chão, o resultado foram corações. Quase 3.000 almas se renderam aos pés do Senhor, porque havia chegado o tempo de usar a espada. Futuramente, Pedro veio a ser martirizado, Pedro veio a ser crucificado, e ele se entendeu indigno de ser crucificado da mesma forma que Jesus, e dizem os historiadores que ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, e assim aconteceu. Porque havia chegado o tempo de que o propósito de Deus para Pedro se cumprisse. No tempo de Deus as coisas acontecerão. Não se preocupe, apenas espere o tempo de Deus. O tempo de sacar a espada, o tempo de usar a espada. Vai fortalecendo o braço. Vai fortalecendo o braço. Vai cultivando os teus segredos com Deus, e no tempo certo, os propósitos de Deus sobre a tua vida se manifestarão. Bendito seja o nome do Senhor. O quarto e último alicerce: firmeza ministerial. Uma adequada compreensão e principalmente perspectiva da fé. Uma correta compreensão e perspectiva da fé. Quando Jesus ressurgiu dos mortos, ele apareceu inicialmente aos discípulos que estavam reunidos em casa, e Tomé não estava entre eles. Vocês conhecem muito bem o texto bíblico. E depois, quando Tomé se encontrou com o grupo, e eles o disseram, o informaram sobre a presença de Jesus entre eles, ele disse: olha, eu só acredito vendo. Eu preciso colocar a minha mão no lado de Jesus, eu preciso tocar as mãos deles, sentir as feridas, eu só vou crer vendo. Esta fé de Tomé é uma fé que tem uma perspectiva particular. 8 dias depois, Jesus apareceu aos discípulos novamente. Tomé estava entre eles, e ele disse: olha, Tomé, põe a tua mão aqui, chega a tua mão ao meu lado, veja que sou eu, não ser incrédulo, mas crente. Você creu porque viu, mas bem-aventurados os que não viram e creram. Tomé, até então pelo menos, ele tinha uma fé retrospectiva. É uma fé que olha para trás. É uma fé que crê porque viu.
E quando Jesus diz a Tomé, olha, e aos demais que estão presentes, bem-aventurados os que não viram e creram, Jesus está procurando estabelecer um padrão de fé diferente. Quando Jesus, no Evangelho de João, no capítulo 2, tem lá um outro exemplo bem interessante dessa fé que olha para trás. A Bíblia conta ali que Jesus, é o episódio da purificação do templo. Jesus fez um chicote de cordas, expulsou os mercadores do templo, havia ali um comércio ilícito, enfim, não vem ao caso, mas e questionaram a Jesus com que autoridade ele fazia aquilo, e ele disse, olha, destruam esse templo, em 3 dias eu tornarei a levantá-lo. E diz a palavra de Deus que aquilo soou estranho aos ouvintes de Jesus naquele momento, e diz a palavra de Deus no verso 22, depois você vê, do capítulo 2 do Evangelho de João, que depois que Jesus ressuscitou, eles entenderam que Jesus havia falado sobre o seu corpo como sendo o templo. Quer dizer, crer depois da profecia cumprida? Como assim? É esse tipo de fé de Tomé, porque eu vi, eu criei. E o que Jesus estava ensinando aos discípulos, quando ele disse a Tomé, olha, bem-aventurados os que não viram e creram, ele estava ensinando, ele estava invertendo a ordem das coisas, não é ver para crer, é crer para ver. É uma fé que olha para frente, é uma fé prospectiva, é uma fé que não limita Deus a tudo que Ele já fez, mas crê que Ele pode fazer ainda mais, crê que Ele pode fazer ainda maior, crê que Ele pode fazer ainda melhor. Esta é a fé que você, como líder, que você, como anjo da igreja, como alguém escolhido por Deus para estar numa posição de destaque, precisa ter. Uma fé que olha para frente. Lembra-se de Jonas, do profeta Jonas? Qual foi o problema de Jonas? Jonas não admitia que Deus pudesse querer salvar os ninivitas. Esse era o problema de Jonas, esta é a verdade. Tanto que, lá pelas tantas, no finalzinho do livro de Jonas, que vocês sabem, é bem pequenininho, dá para ler numa sentada, quando os ninivitas se arrependem, e é aquela maravilha, Jonas fica irritado, e ele fala, olha aí, está vendo? Por isso é que eu não queria vir para cá, porque eu sabia que eles iam se arrepender, eu sabia que o Senhor é Deus misericordioso, que o Senhor ia salvar, eu sabia que isso ia acontecer, por isso que eu não queria vir. Qual que era o problema de Jonas? Deus era o Deus dele, que cabia na caixinha dele, era o Deus dos hebreus, preso ao mundo de Jonas, preso ao formato que Jonas havia feito para ele. Jonas tinha uma fé retrospectiva, Deus só pode salvar os hebreus, Deus só pode atuar desse jeito que eu acho que Ele tem que atuar, Ele não pode querer salvar os ninivitas, Ele não pode sair fora da minha caixinha. Em nome de Jesus, tenha uma fé que olha para frente, em nome de Jesus, tenha uma fé que olha para frente. É muito importante nós termos experiências daquilo que Deus já fez nas nossas vidas, mas também é muito importante você saber que Ele pode fazer ainda mais, que o desejo dEle é fazer ainda melhor, muito mais do que tudo o que você pode pensar, do que você pode imaginar, do que você pode sonhar. Este é o Deus a quem nós servimos. Lembra-se das palavras de Jesus a Natanael? Desculpa, eu vou abrir aqui porque algumas camisas eu fui perdendo. Como o corpo humano é feito 70% de água, dizem que a gente não fica gordo, a gente fica inundado, né? Eu dei uma bela de uma inundada, então.
Por isso eu vou pedir licença para abrir aqui. Lembram das palavras de Jesus a Natanael? Olha, desculpe, não, a Natanael. Exatamente. Antes de que te chamassem, eu te vi debaixo da figueira. Coisas maiores que estas verás. Esta é a fé que Jesus nos chama a ter. Saber que coisas maiores do que todas as que você já viu até hoje, você verá. Coisas maiores que estas verás. Coisas melhores que estas verás, porque você serve a um Deus cujo braço não está encolhido, você serve a um Deus cujo ouvido não está agravado, o poder dele não diminuiu, os propósitos dele não se enfraqueceram, as promessas dele não perderam a validade. Coisas maiores verás. Eu quero concluir as minhas palavras. Nós apresentamos 4 alicerces para um serviço a Deus com firmeza. Correta perspectiva de fé, a fé que olha para frente, que crê num Deus que pode fazer mais, que crê num Deus que vai fazer mais, que crê num Deus que vai fazer melhor do que tudo que você já viu. Não uma fé que olha para trás e que guarda a Deus dentro daquilo que Ele já fez. Não se preocupar com títulos, se preocupar com conteúdo. Porque sabe, os teus ouvintes, os teus liderados, as pessoas que estarão sujeitas à tua tutela espiritual, elas levam o conteúdo. Elas levam o conteúdo espiritual que você tenha. Ter compreensão com o tempo de Deus, saber esperar o tempo de Deus, saber guardar os teus segredos com Deus, saber o momento certo de sacar a espada e empregá-la com sabedoria no tempo de Deus. Não se esquecer que o propósito pelo qual nós estamos aqui, o propósito pelo qual a igreja do Senhor foi constituída é para a salvação de almas. É religação do relacionamento com Deus, pregar salvação, pregar o Evangelho, levar aqueles que te escutam a servirem a Deus por aquilo que Deus é, e não pelos benefícios materiais que Ele possa trazer. E isso tudo nos conduz a uma série de reflexões. Vocês estão sendo separados hoje, mas é bom já iniciar a caminhada de vocês com estas reflexões. Qual é o tipo de liderança, de serviço, de ministério que você vai desempenhar, que nós vamos desempenhar? Nós vamos exercer o chamado, vamos cumprir o chamado do Senhor Jesus Cristo com excelência ou com mediocridade? Será que nós estamos deixando algum legado? Será que nós vamos deixar algum legado? Será que as impressões digitais de Deus estarão em alguma de nossas obras? Será que as impressões digitais de Deus, não as suas, não as minhas, porque as minhas são passageiras e não valem absolutamente nada, mas será que as impressões digitais de Deus estarão em alguma das nossas obras ou das minhas obras? O chamado do Senhor Jesus Cristo nesta manhã é um chamado à maturidade na liderança. Maturidade no exercício da liderança para a qual nós fomos chamados. Deus não nos chamou, preste atenção nisso, nem sempre para fazermos as coisas rápidas.
para fazermos as coisas acontecerem rapidamente. Mas para fazermos as coisas acontecerem, na verdade, para permitirmos que Ele faça, não é verdade? As coisas acontecerem de modo permanente. João capítulo 15, versículo 16. Eu vos chamei, eu vos nomeei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça. E o vosso fruto permaneça. Eu quero pedir a gentileza que vocês se coloquem de pé nesta manhã. Peço que a igreja se coloque em pé. Disse o apóstolo Paulo: quando eu era como menino, falava como menino, pensava como menino, reagia como menino, via como menino. Mas quando eu cheguei a ser homem, eu deixei as coisas de menino. Maturidade espiritual. Que nesta manhã vocês iniciem esta nova caminhada, que na verdade nada mais é do que uma chancela de algo que vocês já fazem, de algo que vocês já sentem no coração, é um reconhecimento de uma vocação, mas que vocês iniciem com esta meditação no coração de vocês, buscar crescimento, buscar maturidade, buscar firmeza. Nós estamos nesta manhã reunidos no acampamento de Gideão. E todos que aqui estamos, nós temos todos um pouquinho dos 22 mil. Quem aqui, em alguns momentos, já não se sentiu tímido? Quem aqui, em alguns momentos, já não se sentiu com medo? Todos nós, eventualmente, temos aquele impulso de tomar a água, como é? Que se fala, que Deus falou a Gideão, lamber água como um cão, não é? Que desce a boca na água. Porque aqueles que desciam com a boca na água para bebê-la, baixavam os olhos para a altura da água. E se houvesse um exército, um inimigo em volta, olhando para debaixo da água, para a água que eles estavam bebendo, eles não poderiam ver. Mas aqueles 300 que trouxeram a água com as mãos à boca, eles mantinham os olhos levantados. Eles traziam a água à boca, mas os olhos estavam olhando em volta, os olhos continuavam olhando para o alto, que é de onde nos vem o socorro. Ao longo da nossa caminhada, vocês muitas vezes se sentirão tentados a ter medo, se sentirão tentados a ficarem tímidos, vocês muitas vezes se sentirão tentados a baixarem a vista, ou seja, a se desanimarem. Mas o chamado do Senhor Jesus Cristo nesta manhã é que você deixe a timidez de lado, deixe o medo de lado, não baixe a tua vista, não desanime o teu coração, confia no Senhor, porque aquele que te chamou, aquele que começou a boa obra, Ele a aperfeiçoará, dia após dia. Eu gostaria de orar com vocês nesse instante. E eu me lembro agora daquele episódio em que Davi trava 2 batalhas com os filisteus, logo que ele consolida o seu reinado. Há um primeiro enfrentamento em que, aparentemente numa batalha aberta, ele vence os filisteus, e os filisteus fogem da presença de Davi, do seu exército, porém, eles
vem numa nova ofensiva, e Davi consulta o Senhor: ferirei os filisteus? E Deus diz a Davi: olha, a primeira vez você enfrentou em campo aberto e você venceu os filisteus, mas agora você vai dar a volta por uma outra região, e você vai permanecer perto de umas amoreiras, e quando você ouvir na copa das amoreiras o som como de o estrondo de um exército, saia para enfrentar os filisteus, porque este som de exército, esse estrondo nas amoreiras, é o exército do Senhor, que saiu adiante de você para enfrentar os filisteus. Os filisteus estão aí à nossa volta, os filisteus estarão à tua volta, os filisteus estarão à tua volta. O inimigo procurará te desanimar, o mundo que te cerca procurará te pressionar para longe do Senhor, para quebrantar a tua fidelidade ao chamado do Senhor. Mas nesta manhã, eu quero que você comigo escute esse estrondo que está na copa das amoreiras. Eu posso escutar um estrondo na copa das amoreiras, que é o exército do Senhor que sai adiante de você. É o exército do Senhor que vai adiante de você e que enfrenta os filisteus em teu lugar. Apenas siga o estrondo das amoreiras, apenas escute o estrondo das amoreiras e deixa o Senhor batalhar em teu lugar. Feche os teus olhos, vamos orar nesse instante. Querido Senhor, nós te louvamos e nós te bendizemos pela tua santa palavra. Senhor, nós te agradecemos por esta manhã abençoada na tua presença. Senhor querido, e nós estamos reunidos neste lugar, meu Pai querido, porque queremos cumprir o teu chamado com excelência. Senhor, nós estamos reunidos neste lugar porque queremos honrar ao teu nome, porque queremos que o nome do teu Filho Jesus Cristo, Senhor, seja glorificado nas nossas consagrações. Meu amado Senhor, nós estamos diante da tua presença, porque queremos ter um ministério firme, porque queremos cumprir o teu chamado com firmeza. Ó meu querido e amado Senhor, eu te peço, ensina-nos a compreendermos o teu tempo. Ensina-nos, meu Senhor, a entendermos os teus propósitos. Meu amado Senhor, tira dos nossos corações a vaidade de preocupar-nos com posições, de nos preocuparmos com títulos, mas dá-nos, Senhor, eu te peço, a cada dia mais simplicidade, a cada dia mais humildade e a cada dia mais preocupação em cumprirmos a tua ordem. Meu amado Senhor, eu peço a graça, a unção do teu Espírito Santo sobre cada um de nós que aqui está. Meu amado Senhor, eu peço, Pai querido, que as nossas cabeças, Senhor, sejam cobertas pela unção do teu Espírito Santo. Senhor, faça os nossos cálices transbordarem, faça os nossos cálices transbordarem. Ó meu querido e amado Senhor, tira do nosso coração todo medo, tira do nosso coração toda timidez. Pai Santo, eu te peço que os nossos olhos sejam mantidos, Senhor, olhando para ti constantemente. Senhor, que os nossos ouvidos estejam abertos ao estrondo que está, Senhor, na copa das amoreiras, o teu Espírito Santo que sai para guerrear à nossa frente. Ó meu querido e amado Senhor, glorifica o nome de Cristo Jesus, Pai Santo, nas nossas vidas, nos nossos ministérios. Ó querido e amado Senhor, que a tua luz brilhe em nós, que a tua imagem seja vista em nós, que o teu amor reflita em nós. Senhor querido, que a tua igreja seja edificada, que a tua igreja seja edificada pelo exercício do nosso ministério, e toda honra e toda glória, Senhor, nós damos a ti, o único que é digno de toda adoração, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Obrigado. Glória a Deus. Amém, irmãos. Podeis assentar. Aleluia. Que boa mensagem